Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. Palavra que cura, que salva, que liberta, que perdoa, que edifica, que ensina, que nos sustenta e que nos coloca de pé. Nem só de pão viverá o homem. Eu vou repetir. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós estamos vendo estamos estudando sobre o tema escatologia. Amém? Sobre escatologia, que nós aprendemos que escatologia é a junção de dois radicais gregos. Escato significa último e logia significa estudo, palavra. Portanto, escatologia significa estudo das últimas coisas. E também nós falamos existem algumas interpretações escatológicas. Nós falamos, existe a escola futurista, existe a escola preterista, histórica e a escola também idealista. Então, a histórica considera que o Apocalipse é um livro histórico, cujos fatos já se cumpriram na sua maior parte ao longo da história. Os preteristas, eles vão dizer, entendem que o Apocalipse já se cumpriu totalmente na época do Império Romano, no ano 70 depois de Cristo, no primeiro século. Então, os preteristas acreditam que o livro de Apocalipse já se cumpriu totalmente na época do Império Romano. Ok? E os idealistas acreditam que tudo é espiritual, tudo é simbólico. Que tudo é simbólico. É também chamado de interpretação idealista ou espiritualista. Tudo é espiritualizado. Amém? Mas vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, nos dá graça, nos dá força. Espírito Santo nos capacita e nos faz lembrar. Em nome de Jesus. Então, nós falamos sobre essas escolas. Então, nós defendemos a que tem mais base bíblica. Nós somos futuristas, porque nós queremos que a maior parte do livro de Apocalipse, do 4 ao 22, ainda vai se cumprir. Amém? Somos também pré-tribulacionistas, e pré-tribulacionista, essa corrente afirma que o Senhor Jesus Cristo arrebatará a sua igreja antes da tribulação de 7 anos. Então, por que pré-tribulacionista? Porque cremos que a igreja será arrebatada antes do período tribulacional, antes do período de 7 anos, antes dos 7 selos serem abertos, 7 trombetas serem tocadas e as 7 taças serem derramadas sobre a terra. Amém? E também, então nós falamos nesses pontos. Existem também, nós somos pré-milenistas. E o que significa ser pré-milenista? Então, estou fazendo aqui uma recapitulação, certo? Nós somos aqui pré-milenistas. Nós somos pré-milenistas. Amém? Pré-milenistas. Os pré-milenistas, olha que interessante. Aqui. O pré-milenistas, com melhor exegese do texto sagrado, é a corrente majoritária, pregam que a igreja será arrebatada antes do milênio. Todavia, ainda que alguns defendem com razão que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então há uma divisão aí também. Afinal, será nesse período que haverá a manifestação da ira divina, sendo corrente que a noiva do Cordeiro padeça pelos erros do mundo. Esses são também os pré-tribulacionistas. Então, o pré-milenismo
e o pré-tribulacionismo, ou seja, a vinda de Jesus acontecerá antes do milênio, certo? Então nós somos pré-tribulacionistas e pré-milenistas, que o arrebatamento será antes do milênio e antes da grande tribulação, nós cremos, ok? Então, por que pré-milenistas? Ou a escola pré-milenialismo é a opinião escatológica de que Jesus Cristo voltará literalmente para estabelecer o seu reino na Terra por 1000 anos, certo? E os amilenistas, nós falamos, eles não acreditam num período literal de 1000 anos que Cristo irá reinar. Então, só para nós finalizarmos aqui, aprendemos sobre escatologia, escatos, último, logio, estudo, palavra. Então, portanto, escatologia é o estudo das últimas coisas. Aprendemos também sobre as quatro escolas de interpretação, né? As 4 interpretações escatológicas: futuristas, histórica, preteristas e idealistas. Nós somos futuristas, nós somos pré-milenistas e nós somos pré-tribulacionistas. Amém? Existem também os mid-tribulacionistas, que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. Existem os pós-tribulacionistas, né, que pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas nós podemos ver que não tem base sólida na palavra de Deus. Então nós somos pré-tribulacionistas. Amém? E defendemos a interpretação futurista, que se revela como que a melhor ajusta-se à boa hermenêutica sagrada. Então nós aprendemos isso aqui. Amém? Agora, há também uma polêmica que os sinais que antecedem a volta de Cristo. Os sinais que antecedem, eu creio, no princípio das dores, nós podemos ver os sinais que antecedem a volta de Cristo. Mateus 24:3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-me, quando serão estas coisas? Então, e Jesus prometeu vir outra vez e nos levar para vivermos junto com ele. João capítulo 14, versículo 3. Então, a segunda vinda do Senhor será rápida. Mateus 24:27. Nos últimos dias surgirão espíritos enganadores. Jesus ensinou como devemos viver até que ele venha. Mateus 25, do 1 ao 13. Então, antes da segunda vinda de Jesus, o fim, haverá catástrofes naturais. Então, sinais, é claro que nós defendemos a volta iminente do Senhor Jesus. Jesus virá a qualquer momento. Amém? Jesus virá a qualquer momento. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Virá a qualquer momento. Então, Jesus falou a respeito dos sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo. Amém? Então nós estamos aqui nos sinais. Nos sinais. Olha só. Os sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus, a segunda vinda de Cristo e o fim de todas as coisas, parece algo fictício, inconcebível para aqueles que não creem em Deus. Mas seguradamente se cumprirá, pois Jesus assegurou que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. Não hão de passar. Não hão de passar. Mateus 24:35. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra do Senhor não hão de passar. A igreja deve estar alerta, pois o retorno de Cristo está mais perto do que podemos imaginar. Precisamos estar alerta, porque o retorno de Cristo está mais perto do que podemos imaginar. É a qualquer momento. Como afirmar que sua volta é iminente? Como afirmar que a sua volta é iminente? Então nós cremos na iminência. Iminente a qualquer momento, a qualquer hora.
mediante os sinais que evidenciam esses grandes acontecimentos escatológicos. Estejamos atentos a cada sinais. Vamos lá. Então esses sinais mostram que a qualquer momento é iminente. Nós cremos na iminência da volta de Cristo e nos sinais. Princípio das dores. Vamos lá. Sinais da vinda da igreja. Sinais na vida da igreja. Jesus virá buscar todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4,8. Vamos ler? 2 Timóteo 4,8. Desde agora, Paulo fala aqui, quando ele estava prestes a partir, a morrer, estava preso, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Mas a todos os que amarem a sua vinda. Então, Jesus vai voltar. Amém? Jesus virá buscar a todos os que amam a sua vinda. E há uma coroa de justiça guardada para aqueles que amam a vinda do Senhor. Amém? E também, porém, é preciso cuidado para não confundir o arrebatamento da igreja com a sua vinda em glória. A gente tem o costume de dividir a segunda vinda de Cristo em duas fases. Primeira fase, arrebatamento da igreja, e segunda fase, quando a Bíblia fala que todo olho verá a sua vinda em glória, quando pisará seu pé nos montes das oliveiras. Quando ele virá com os santos e com os anjos, na vinda gloriosa, trazendo juízo contra todos os ímpios. Então, a igreja será arrebatada. Então, na primeira fase, Jesus não toca no céu, não toca na terra. É Cristo que vai ao encontro de Cristo. É a igreja que vai ao encontro de Cristo nas nuvens. E na segunda fase, na vinda gloriosa, Cristo vem com a igreja, trazendo juízo contra todos os ímpios. Judas 14:16, 2 Tessalonicenses e Apocalipse 19. Amém? Vou pular esse anúncio aqui. Ok, então os falsos cristos e falsos profetas. Até nós estudamos ontem, sobre a lição 5, sobre Ezequiel, que teve muitos problemas ali. Teve problema, acho que é no capítulo 13, com falsos profetas. Haviam falsos profetas em Jerusalém que havia ficado. Jeremias teve problemas com eles também, até que quando ele escreve a capítulo, acho que é 29, também mandando carta para aqueles que estavam cativos, que não, eles iam ficar 70 anos. Eles iam ficar 70 anos lá, e os falsos profetas falavam que eles iam ficar apenas 2 anos. E Ezequiel também teve problema com os falsos profetas. Nós estudamos ontem, que tudo tem 2 lados. Tem o céu, tem o inferno, tem o lado negativo, o lado positivo, o lado negativo, tem o bem, tem o mal, tem o verdadeiro e também tem o falso. Então Ezequiel ele combateu esses falsos profetas. Até a gente comentou também, isso aí são sinais. Ontem, naquela questão que quando Josafá se aparentou com Acabe, é uma questão política, e a gente pode ver que eles subiram, Josafá, Acabe queria subir para Ramote de Gileade, então ele chamou aqueles profetas, falsos profetas. E é interessante que esses falsos, Ezequiel passou muita luta, muita oposição, porque os falsos profetas, eles tinham a proteção do Estado. Não, isso aqui é forte. Os falsos profetas tinham a proteção do Estado. Eles eram funcionários públicos. E eles tinham também ali, então, eles tinham ali, vamos dizer assim, as autoridades passavam uma linguagem bem assim,
minha chucra, as autoridades passavam pano para os falsos profetas. Então olha, então Ezequiel também. Então esses falsos profetas, eles não se intimidavam em profetizar falsas mensagens, e eles falavam assim diz o Senhor. Mas na lei de Moisés, para os falsos profetas, aquilo que eles pregavam e não se cumpriam, era pena capital, era pena de morte, era crime em Israel. Era crime em Israel. Falsa profecia, profetada, era crime em Israel. Mas por que eles não eram mortos no tempo de Ezequiel? Porque eles tinham a proteção do Estado, eram funcionário público, pregavam aquilo que as autoridades queriam ouvir. Então é forte isso. E Cristo vai dizer aqui, né, sobre os sinais. Então nós devemos estar vigilantes, pois um dos sinais da vinda de Jesus, e quero deixar bem claro, quero abrir um parênteses aqui, nós cremos nos sinais, mas nós cremos na volta iminente, a qualquer momento. Amém? Então, nós devemos estar vigilantes, pois um dos sinais da vinda de Jesus são os falsos cristos e os falsos profetas. Para não sermos enganados, precisamos conhecer a palavra de Deus. Não negligencie o estudo bíblico. Leia e medite na palavra de Deus, pois ela é o escudo protetor contra os falsos ensinos, contra tudo que não procede de Deus. Os falsos cristos e os falsos profetas costumam ter grande eloquência, carisma e boa argumentação. Por isso Jesus alertou a respeito da vigilância e do discernimento. Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Mateus 24, do versículo 4 ao versículo 5. Então, Jesus falou a respeito dos sinais que antecedem a sua segunda vinda. E um dos sinais é a proliferação dos falsos cristos e falsos profetas. Ok? Eu vou pegar só algo aqui, eu já volto. Sobre da lição de ontem, só um minutinho. A gente fez para você ver como a gente está estudando escatologia, né? Nós estamos estudando escatologia e ontem a lição que nós falamos foi sobre falsos profetas, ok? E Jesus falou, né? E o próprio Jesus, quando ele fala dos sinais ali para os discípulos, que queriam saber quando era o fim de todas as coisas. Então Cristo falou: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos. Deixa eu mudar esse anúncio aqui. Aí. Na lição 5. Eu vou dar uma reforçada no que eu falei aqui. São 6h30, daqui a pouco eu tenho que trabalhar, eu entro às 7 horas no serviço. Mas pertinho aqui. Lição de número 5, que foi contra os falsos profetas. Olha que interessante aqui, né? Tudo na vida tem seu lado positivo, negativo, falso, verdadeiro. Que fala, deixa eu ver. Aqui, ó. A sentença contra eles vinha desde Moisés, Deuteronômio 13, 18. Falar em nome de Deus sem que ele tivesse autorizado era crime. E hoje nós podemos ver na igreja muito profetada. Nós cremos em profecia, somos pentecostais, mas hoje está meio banalizado isso daí. Tem que ter discernimento. Mas parece que isso não intimidava os falsos profetas, porque se sentiam favorecidos pelos governantes. Então os falsos profetas, na época de Ezequiel, no capítulo de número 13, do 1 ao 10, por que eles não se intimidavam? Porque eles eram favorecidos
pelos governantes. Eles contavam com a proteção do Estado. Então, primeiro, eram favorecidos pelos governantes e contavam com a proteção do Estado, pois seus discursos agradavam às autoridades, até mesmo encomendados pela corte na época. Eram funcionários públicos. E os discípulos desses falsos profetas ou falsos doutores. Então, e ainda no nosso meio estão por aí desencaminhando o povo e disseminando heresias. Então, os falsos profetas e os falsos doutores estão desencaminhando o povo e disseminando heresias. Eu vou repetir. Estão desencaminhando o povo e disseminando heresias. Então, por que não eram mortos? Porque eram falsos profetas e era crime em Israel. Porque eram favorecidos pelos governantes, eles contavam com a proteção do Estado, pois seus discursos agradavam às autoridades. Amém? Tem essa liçãozinha aqui, benção. Mas vamos lá. Então esses são sinais. Sinais. Né? Falsos, a proliferação. Sinais. Amém? Outros sinais também nós podemos ver aqui. Mas eu vou terminar nesse ponto aqui. Depois a gente continua. Amém? Um dos sinais então são os falsos profetas. Apostasia também é um sinal. Apostasia. E o que significa apostasia? Você sabe o que significa apostasia? Apostasia significa desvio, afastamento. Quer dizer, abandono premeditado e consciente da fé cristã. Abandono premeditado e consciente da fé cristã. Um exemplo, Adão pecou consciente, afastou consciente, desobedeceu consciente, lá no Éden. Fala que a mulher foi enganada, mas Adão... O que faz o sistema de CRM ser ótimo? Bem, precisa ser grátis. Te permite gerenciar seus clientes e vendas facilmente. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. O toque final aceita pagamentos online. Glória a Deus. CRM Bitrix 24. Adquira agora em Bitrix 24. Então, só mais esse ponto aqui. Apostasia, então, significa afastamento, abandono premeditado e consciente da fé cristã. O aumento da apostasia é um sinal que evidencia a segunda vinda de Jesus iminente. É sempre lembrando que nós cremos na volta iminente. O apóstolo Pedro... Deixa eu aumentar um pouco. O apóstolo Paulo alertou a igreja quanto ao perigo da apostasia. 2 Tessalonicenses 2:3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. No Antigo Testamento vemos que por muitas vezes os israelitas apostataram-se, abandonando ao Senhor e a sua lei, mas eles receberam a recompensa por se desviarem do Senhor. Ficaram 40 anos ali no deserto e não entraram na terra prometida, daquela geração que viu milagres, sinais. Jesus voltará e julgará os apóstatas, dando-lhe a recompensa que merecem. Para Deus, a apostasia é sempre vista como adultério espiritual. Então, para Deus, a apostasia é tida como adultério espiritual. Amém? Então, o que significa apostasia? Desvio, afastamento, quer dizer, abandono premeditado e consciente da fé cristã.
Então, alguns pontos aqui dos sinais que antecedem a volta iminente de Cristo. A qualquer momento. Doutrinas de demônios, nós podemos ver aqui. Doutrinas de demônios. Os falsos mestres e seus ensinos eram ainda e continuam sendo uma ameaça para a igreja e para a fé cristã. Atualmente, muitos estão se deixando seduzir por doutrinas de demônios. Esses deturpam aceitar o erro, como por exemplo, confissão positiva é um erro, a teologia da prosperidade é um erro, o culto aos anjos é um erro, e muitas crendices, maldição hereditária, e muitas crendices e misticismos que corrompem a sã doutrina. Sabemos que Satanás é enganador e ele procura de todas as formas iludir os crentes a fim de que abandonem a fé verdadeira. Por isso precisamos estar vigilantes. Muitos que se dizem crentes já estão aceitando até legislando em favor do aborto, da homossexualidade. Muitos cristãos que se dizem cristãos estão até aceitando e legislando em favor do aborto, da homossexualidade, da disfunção familiar e etc. Deus abomina o pecado e sem santificação ninguém poderá ver o Senhor. Atualmente temos visto o evangelho do entretenimento. Atualmente temos visto o evangelho do entretenimento, que agrada a muitos. Então agora o evangelho do entretenimento. Eu vou repetir, isso aqui é forte. O que é o evangelho do entretenimento? É um evangelho que agrada a muitos, levando-os a uma vida sem compromisso com Jesus e sem santificação, por não conhecerem a palavra de Deus, por não conhecerem a palavra de Deus e não viverem segundo ela. Muitos acabam sendo levados pela apostasia moral. Então isso aqui é forte, eu vou repetir e vou finalizar minha fala aqui. O evangelho do entretenimento. Qual é o evangelho do entretenimento? É o evangelho que agrada a muitos, levando-os a uma vida sem compromisso com Jesus e sem santificação. Então, vamos orar. Então, são sinais. Isso são doutrinas de demônios. Evangelho do entretenimento, que prega um evangelho sem cruz, sem responsabilidade, sem compromisso. O evangelho que agrada a muitos, levando-os a uma vida sem compromisso com Jesus e sem santificação. Então tome cuidado com o evangelho do entretenimento, que são doutrinas de demônios. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, obrigado por esta oportunidade, obrigado, Senhor Jesus, continua nos dando graça e força para continuar estudando escatologia, a doutrina das últimas coisas. Escatologia, estudo, palavra, meu Pai, nos dá força e nos dá graça em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém? Então nós estamos estudando escatologia. Vou falar de novo aqui, a definição do termo escatologia. Tem origem em dois radicais grego, escato últimos e logo estudo, ou mensagem. Então o termo grego cognato é escato, que significa últimas coisas. Daí vem a expressão estudo ou doutrina das últimas coisas. Então escato último e logo estudo ou palavra. Então, escatologia, estudo das últimas coisas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.